Capítulo 16. Albertina fechou-se no quarto. Ana bateu de leve na porta, uma vez. Repetiu, nada. Fez um movimento de ombros. Se a irmã não queria falar com ela, paciência. Foi ao seu próprio quarto, tocou para chamar a governanta. Pediu um copo de uísque, com muito gelo, e enquanto esperava, começou a preparar-se para dormir. Os cabelos estavam meio baços. Pedira a Lisa para escová-los. Quando a governanta chegou, encontrou-a junto ao tocador, os cabelos soltos à espera. Pôs a bebida sobre o móvel, pegou a escova e disse, pondo toda a atenção no que dizia. Dona Albertina já se recolheu, disse que estava cansada, ofereci chá, ela não quis. Ana olhou a governanta através do espelho. Que queria insinuar com aquela observação? Ouvira a conversa na biblioteca? Falou quase a meia voz. Tivemos uma pequena discussão, Lisa. Coisa sem maior importância. Você sabe como Albertina é, autoritária. Quer que a vontade dela prevaleça sempre. Lisa não fez um movimento. Ana ficou pensando. Ali estava uma criatura simples, que a servia há muitos anos. Estimava a família, dera tantas provas. Como aceitaria a separação dos patrões? Tornou a imaginar que a atitude seria a da governanta. Com certeza acompanharia Vera, era natural. Teve ímpetos de abrir o coração e contar tudo. Ia desquitar-se de Estevão, casar-se de novo, sabia? Nunca fora feliz. Ninguém melhor do que Lisa conhecia o vazio de sua vida. Albertina ficara furiosa, mas a governanta, não é? A discussão na biblioteca? Fora causa disso a irmã dissera impropérios, não aceitava a situação, mas Lisa aceitava, era sua amiga, e começou. Lisa. A governanta olhou-a pelo espelho e disse prontamente, não quer que escove mais? A senhora está mesmo um pouco cansada. Ana vacilou, depois falou simplesmente. É isso, não estou me sentindo bem, estou cansada. A governanta depositou a escova no toucador, voltou-se, arranjou as cobertas. Ficou ali de pé esperando. Séria, perfilada, conseguiu por fim dizer quase num sorriso. Vera pediu para chamá-la bem cedo. O senhor Estevão deu-lhe um cheque hoje. Ela vai começar as compras, disse. Vou ver algumas coisinhas para enxoval. Ana levou o copo para a mesinha de cabeceira, despediu a governanta e recomendou. Ela também precisava levantar-se cedo, o mais tarde às 9, não deixasse de chamar àquela hora. Esqueceu de súbito a irmã, pensou na filha. Então Vera pedira dinheiro ao pai? Quanto lhe dera Estevão? Uma boa quantia, certamente. Era generoso e fazia tudo o que a filha queria. Lembrou atos passados há muito tempo. Vera pequenina, depois maiorzinha, recorrendo sempre ao pai quando a mãe não aprovava alguma coisa, e lembrou nitidamente que sempre Vera tivera espírito prático. Uma vez devia comprar um presente para a colega. Ana sugerira passar nas boas lojas do centro e escolher. A menina dissera não. Ia comprar nos bairros, onde havia também objetos bonitos e mais baratos. Ana passou a mão pela testa e suspirou. Essa, ao menos, será boa fazendeira. Acho que acertou ao escolher o marido. Albertina veio-lhe à mente outra vez. Estaria dormindo? E se fosse falar com ela e explicar? Afinal, você precisa ouvir para compreender. Resoluta, levantou pé ante pé, abriu a porta, saiu no patamar e olhou a fresta da porta do quarto de hóspedes. A luz da cabeceira estava acesa, deixava uma claridade tênue entre a porta e o soalho. Ficou durante alguns minutos sem saber o que fazer. Depois, medrosa e tímida, a velha timidez que sentira sempre perante a irmã afastou-a dali. Se alguém encontrasse ali... Ridículo, muito ridículo. Enfiou-se sob as cobertas e o pensamento martelando. Otávio no riu outra vez. Por um dia só. Dissera e já fazia 2. Ainda não voltara. Olhou o relógio. Quase meia-noite. Teria chegado? Não era muito tarde, ia telefonar. Pegou o telefone, discou. Sentiu-se mais nervosa de repente. 1, 2, 3, 4, 5... 6 toques e nada. Não voltara. Que negócios seriam aqueles? Ficou meditativa, depois se tranquilizou.
Não era ele um advogado de nome? Então, advogados sempre têm negócios demorados, causas que devem acompanhar, partes com quem devem falar. Vai ver, ele pensava encontrar alguma pessoa no dia em que chegou e não encontrou ainda, deve ser isso. Albertina, o pior era Albertina, falando aquelas palavras duras, não querendo ouvir explicação, nem sequer a deixando falar. Como chorara, que sentimento pusera naquilo. Reviu a irmã no rio, rezando ao lado do marido e dos filhos junto ao altar de Nossa Senhora do Carmo. A tranquilidade que reinava naquele lar, a bondade e delicadeza de Adolfo. Por que ela alcançou tudo isso e não pode compreender? Lembrou de Maria Beatriz, dizendo francamente que queria ser sua filha e que a mãe não a entendia. Se vier alguma tormenta naquele barco, será por causa dessa menina. Albertina não pensa isso? Que tem uma filha meio rebelde? Não, não pensava. Confiava na sua autoridade. Mas confiava demais, creio eu. Por isso é má. Sim, má. Se fosse boa, não me diria o que disse. Foi sempre má. Eu é que me iludi com aqueles carinhos e aquelas palavras ternas. Quantas vezes, em criança, estragou meus brinquedos? Eu a amava. Por quê? Porque tinha sede de amor e ela sabia agradar quando tudo corria ao seu contento. Mas amor verdadeiro não é assim. Sabe perdoar. Quem pensava assim? Ela? Ana? Por que então não soubera perdoar Estevão quando ele começara a mostrar-se egoísta e mulherengo? Ora, isso é outra coisa. Perturba a alma e dói na carne. Leva ao ódio, depois à indiferença. Ao passo que amor de irmã é diferente. Pensou em Andréia, tão amiga de Cristina, e Cristina tão amiga de Andréia. Aquelas nunca discutiriam, uma jamais seria contra a outra. Tinham herdado a bondade dos pais, sobretudo da mãe, a bondade que, quem sabe, vinha de longe, fixara-se mais em tia Hortência, passara de longe em Estevão. Divina bondade. Se não fosse a hora imprópria, telefonaria para a vila. Sentia uma vontade repentina de conversar com tia Hortência, ouvir-lhe a voz doce, dizer: estou sofrendo, minha irmã é contra mim. A velhinha de Camafeu teria uma palavra amena e confortaria aquele coração. Começaria assim: minha filha. Ana sentiu-se uma náufraga em mar tempestuoso, ela sozinha sem saber onde se apoiar. Começou a chorar baixinho, esqueceu o copo quase cheio ainda, fechou os olhos. Ah, se Otávio chegasse no dia seguinte, iria almoçar com ele, inventaria qualquer coisa para sair, iria sim, falaria diretamente, olhando bem nos seus olhos. Depois do casamento de Vera, pedirei o desquite e ficarei livre para me casar com você. No dia que se resolvesse e falasse a Estevão, depois de tudo assentado, ela e Otávio festejariam. Um jantar a sós num lugar afastado, um passeio, depois ela se aninharia nos braços dele. Fariam os projetos, deliciosos, a viagem, a volta, a escolha de um novo lar. Não queria morar naquele apartamento, mas e se ele quisesse? Bem, então ela moraria. A vontade dele era soberana. Os filhos aceitariam tudo com serenidade e iriam visitá-los. Ela poderia ver Ana na fazenda. Rodrigo viria a almoçar com eles quando quisesse. Quantos casais se separam amistosamente e os filhos continuam amigos do pai e da mãe e fazem amizade com padrastos e madrastas? Lembrou um, depois outro. De repente lembrou de um casal conhecido que se separara e os filhos sofreram, ficaram contra a mãe. Sentiu o coração bater depressa, uma nova angústia a atormentá-la. E se seus filhos, ou um deles, se insurgisse? E ficasse também contra ela? Se lhe dissessem palavras amargas como as de Albertina? Não, não era possível. Vera e Rodrigo tinham sido sempre displicentes, viviam as suas vidas, seus interesses. Ela ficara sempre em segundo plano. O nó da questão era Albertina. Forte era a impressão de que a irmã dava a todos. Uma mulher forte. Seria realmente? Ana pensou na avó Maria, chegando aos domingos para almoçar, recendendo a alfazema, e o avô reclamando, dizendo que as águas de colônia já não eram tão boas e não ficavam na roupa. Os dois muito elegantes, muito fidalgos, recebendo os parentes e alguns amigos para chupar jabuticabas debaixo das árvores. Que adiantara tudo aquilo? Os dois estavam mortos, esquecidos. E os outros?
A avó louca que encomendava ceias para defuntos e gritava Antônio, chamando o marido também morto? Como ela devia ter amado aquele marido, pois na sua inconsciência sua única reação consciente era o nome dele. Continuou pensando, lembrou do pai, bondoso, mas quieto, quase não falando. Da mãe, que fora enérgica às vezes, mas também sabia ser doce e morrera cedo. Fizeram um diário, mas ninguém achou. Que escrevera nele? Ana pensava, talvez a mãe tivesse sofrido e extravasara suas mágoas naquelas páginas desaparecidas. Se toda aquela gente revivesse, seria contra ela, como Albertina. Falariam aquelas mesmas palavras. Ana fora contra todos os princípios da educação, de religião e de tradição de família. Falariam assim. Mas ela se defenderia, erguer-se-ia contra eles, repetiria. Não tenho o direito de ser feliz? Tinha, sabia que tinha. 3 horas, 4 horas, quase 5. Ana conseguiu dormir de leve. Passou pelo sono, despertou 6 horas. Sentia os olhos doloridos e a garganta seca. Muito cedo para tocar. Lisa levantava às 7. Por mais tarde que se retirasse, às 7 estava de pé, lidando na casa, chamando os criados. Às vezes inventava de assar pão de manhãzinha, depois punha na bandeja e oferecia orgulhosa. Ana riu. Os criados também tinham suas questões e suas implicâncias e preferências. Tinham seus amores, também suas dores. Eram seres humanos, afinal de contas. E ela passava ali, entra ano, sai ano, ao lado deles, pouco sabendo da vida de cada um. Soledade e Arnaldo não. Conheciam em minúcias o viver de seus agregados. Manuel era como uma pessoa da família. Casara no sítio, enviuvara no sítio, desabafara suas alegrias e seus pesares com os amos. Era isso. Soledade e Arnaldo não eram patrões, eram amos. O dicionário diz que é a mesma coisa, mas não é. Isso acontece com muitas palavras, ficam diferentes com o tempo e uso. Tem matizes que os fazedores de dicionários não compreendem. Para Lisa sou ama, não sou patroa. Mas e para os outros? Quando tivesse um novo lar, queria criados assim, dedicados e respeitosos, que ficassem com ela a vida toda. Ela seria amiga deles, fariam com que eles se sentissem felizes juntos dela. Deve ser tão bom dar felicidade, mas para isso é preciso ter. Casada com Otávio terei felicidade, muita. Sentiu os olhos cansados e dormiu um pouco. Elizabeth Browne assustou-se. Pela primeira vez desde que servia aquela casa, Dona Ana chamava às 7 e pouco. Subiu aflita, entrou de mansinho no quarto. A senhora chamou Dona Ana. Ana percebeu o espanto e procurou sorrir. Não é nada, Lisa. Só que quase não dormi. Preciso tomar um chá com torradas. Estou certa de que não posso comer camarões. Deve ter sido isso. A senhora está pálida, realmente. Vou já buscar o chá. Ia saindo, voltou da porta e falou baixo. Dona Albertina também parece que não dormiu direito. Via na janela do quarto ainda há pouco. Ana fez um pequeno movimento. Ia saber da irmã. Depois refletiu. Não, só depois do chá. Deitou-se e fechou os olhos. Quando Lisa voltou, encontrou-a dormindo tão serenamente que não quis despertá-la. Às 10 horas, Ana batia no quarto da irmã. Albertina estava sentada junto à janela, olhando o jardim. Inteiramente vestida, o costume que viera na viagem, a blusa de renda, era como se não tivesse dormido, sem tirar a roupa da véspera. Tinha olheiras fundas, os olhos vermelhos e inchados e a testa enrugada. Sobre uma cadeira, Ana viu a mala fechada e nenhum objeto fora do lugar. Ajustando o roupão na cintura, os olhos ainda pisados, a voz trêmula, Ana falou como se o diálogo da noite anterior não tivesse sido interrompido. Escuta, Albertina, você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Sei que sou culpada, mas você deve me ouvir. Fez uma pausa, viu a irmã olhar fixamente para fora. Os galhos da acácia quase batiam na janela do quarto, e Albertina muitas vezes dissera, adoro essas flores. Sei que procedi mal, que você está muito magoada comigo, mas certos assuntos não podem ser tratados de repente. Exigem que pensemos muito antes de ventilá-los. Nunca encontrei um meio de falar disso com você. Era muito difícil. Outra pausa. Esperou. Albertina continuava imóvel, então prosseguiu. Há quantos anos vivo separada de Estevão?
10 ou 12, não sei. Ele nunca foi um marido carinhoso e bom, foi sempre egoísta e vaidoso. Você não ignora que durante todo esse tempo eu fui corretíssima? Dediquei-me a estudos, procurei ocupações para encher o vazio da minha vida. Lembra-se que quando sugeri que fôssemos à Europa e você dissera que não podia? Era porque eu sofria, debatia-me entre o amor e o dever. Queria que você me auxiliasse. Você que tem sorte de ter um marido perfeito, não sabe o que é passar dias e noites sozinha e humilhada. Disse que eu deveria perdoar e esquecer, mas como é possível perdoar e esquecer quando se passa o que eu passei, quando você tem um marido que nos chama de fria ao todo tempo? Albertina fez um ligeiro movimento com a cabeça e Ana repetiu. Isso mesmo, fria e outras coisas. Deixe-me continuar. Todos me desiludiram. Estevão, os filhos. À proporção que cresciam, Vera e Rodrigo mais se aproximavam do pai. Por quê? Porque eu não soube prendê-los? Não, era frieza, como disse Estevão. Sempre fui quieta e tímida, você sabe. Queria que me agradassem e que me procurassem, me considerassem, enfim. Não, esperavam que eu os agradasse, eu os procurasse, eu tivesse consideração. Estava certo? Não. Se ele e Estevão me tivessem cercado de afeto, e os filhos também o fariam. Parou de novo, sentia a voz quebrada de emoção. Albertina notou e resolveu falar. Mas eles gostam de você. Gostam à moda deles. Quando tem que resolver alguma coisa, é o pai quem decide. Quando não é Lisa. Desde pequenos sempre se agarraram a ela. Não censuro, ela foi-lhes dedicadíssima. Mas o pai que mal parava em casa. Sabe onde está Vera? Foi ver peças do enxoval, sem me dizer uma palavra. Pediu dinheiro a Estevão, ele deu um cheque. Só contou a Lisa, como sempre. A culpa é sua, não procurou conquistar os filhos. Ana teve ímpetos de gritar. E você conquistou os seus, tem certeza? Não sabe que sua filha menor sofre, sente-se incompreendida? Diz que queria ser minha filha e não sua? Mas refreou as palavras, continuou. A culpa sempre recai sobre o mais fraco. O fato é que vivi todos esses anos sozinha. Depois que passei a frequentar mais a vila, senti-me um pouco melhor. O carinho de Soledade e Arnaldo é sincero, conforta. Não tenho culpa de lá encontrar Otávio e começar a amá-lo. A gente conhece uma pessoa, sabe que vai se apaixonar por ela? Não, não sabe. Quando vê, já está amando. E quando se passou anos sozinha, é como o sol que rompe a neblina, brilha e ilumina tudo. É um sentimento que nos enche o coração e faz com que amemos a vida de novo, com que nos reconciliemos com a beleza e até com as criaturas que antes desprezávamos. Ah, você não sabe quantas vezes desejei morrer antes de conhecer Otávio. Agora não, agora quero viver. Albertina ouvia e movia os dedos, sempre fixando os galhos da acácia. Como Ana se calasse e esperasse, ela voltou de leve a cabeça e falou pausadamente. Uma mulher tem que ser honesta e digna, à custa de todos os sacrifícios. Nada do que você expôs justifica seu erro, só lamento de fato. Que a excelente educação que tivemos, a religião que sempre nos conforta na adversidade, não tenham significado para você. Era uma crosta muito fina que se quebrou ao primeiro impacto. Seu procedimento não se explica de maneira alguma. Não encontrará argumentos que me convençam. Você me conhece tão bem que não devia perder seu precioso tempo tentando me dar explicações inúteis. O dever para mim é sagrado. Coloco-o acima de tudo. Ainda de meu amor de irmã, e você fugiu deliberadamente a ele. A voz de Ana era aguda, no desespero de não ser compreendida. Ao primeiro impacto, você disse? Está enganada. Sofri durante meses, verdadeira angústia. Passei noites e noites de insônia sem saber que atitude tomar. Debati-me em verdadeira tortura. E por que não me disse? Por que não me chamou para auxiliá-la, não pediu meus conselhos de irmã mais velha? Não sugeriu uma viagem à Europa? Que disse você? Que não podia ir? Mas por que não me explicou o motivo, não desabafou? Você é às vezes tão rígida e tão severa que me tirava a vontade, não me deixava desabafar. Não, Annete, você não pediu meu apoio porque sabia de antemão minha resposta. Por isso preferiu não me contar. Errou 2 vezes. Que podia fazer, diga-me? Muita coisa.
Falaria com Estevão, convenceria Adolfo da necessidade de ir à Europa com você. Ficaríamos algum tempo longe, depois você voltaria esquecida dessa loucura. Não, Albertina, não seria tão simples. Eu própria imaginei que uma longa viagem ajudaria a dominar esse sentimento. Enganei-me. Se eu viajasse, este amor não acabaria, ficaria maior, alimentado pela saudade. Eu faria loucuras, escreveria, talvez você acabasse brigando comigo. Otávio representava o ideal para mim. Desde o princípio do meu casamento, percebi que não alcançara o ideal. Muita gente sabe que não possui um marido ideal, mas se cala e sofre calada, interrompeu Albertina ofegante. Escute, não me interrompa. Quero que saiba tudo de uma vez. Estevão sempre foi egoísta, sempre quis o mundo à volta dele. Quer ser o centro de um universo que ele mesmo cria. Quer mostrar-se superior, quer ser superior. E ai de quem não o reconhecer como tal. Passa a ser trapo aos olhos dele, como eu passei. Só agora você me conta isso? Por que não se abriu antes? Ora, Albertina, nunca tive jeito. Mas teve jeito para coisas piores. Não diga isso, Albertina. E que adiantaria contar a você? Iria compreender? Diria apenas, a mulher deve prender-se ao marido, ser fiel e submeter-se. Ou então, a mulher deve ser Marte, não tem um bom marido, deve suportá-lo, ainda que não tenha vocação para o martírio. Qual? Você nunca falou comigo porque sabia que eu jamais permitiria que se separasse de Estevão. Lembra-se quando lhe contei aquela aventura de Adolfo e disse que o perdoei? Pois era mentira. Inventei apenas para ver se a levava a perdoar seu marido. Era o único caminho a seguir. Você deveria perdoar. Permaneceram um instante em silêncio. Depois Ana falou com a respiração opressa. Quando eu era criança, você atravessou muitas vezes meu caminho, Albertina. Uma vez eu era bem pequena, arranjei uma companheira de brinquedo, a filha de uma criada. Inventei que eu era o bicho, vaca, não sei o quê. Só sei que estava achando aquilo divertido quando você gritou comigo e foi correndo dizer à mamãe que a menina estava me ensinando brinquedos impróprios. Foi um choque para mim e uma dupla desilusão. Uma porque não compreendia o que era brinquedo impróprio e outra porque eu inventara aquilo e você culpava a pobrezinha. Fui para o quarto aquele dia e chorei muito, lembro-me, e nunca mais pude brincar com aquela menina. Você errou, fique certa, pôs a culpa numa inocente e pôs malícia num brinquedo natural. Já observei que você é dessas pessoas que dividem o mundo, a humanidade, em duas partes bem definidas, o que é bom de um lado e o que é mal de outro. Não, Albertina, não podemos julgar assim. Cada pessoa julga conforme sua consciência e seu dever. Se você acha que divido a humanidade em duas partes, é porque a humanidade está dividida assim. Eu não fui a primeira a separar o bom do mal, o certo do errado, a virtude do pecado. Eu, pobre de mim, só sei que o sentimento do dever está enraizado em todo o meu ser, e creio uma verdade. Por nada nesse mundo eu deixaria de cumprir o meu dever. Levantou-se e encarou Ana, mudando o tom de voz. Que pretende fazer? Até onde vai essa loucura? Ana inclinou a cabeça e os olhos às próprias mãos. Depois tornou a olhar a irmã e respondeu resoluta. Depois do casamento de Vera, proporei o desquite a Estevão, e ele aceitará com certeza. Depois me casarei com Otávio. Não há um segundo casamento em nosso país. Não precisa dizer, eu sei. Vou casar fora daqui. Esse homem vai se casar com você? Ele já falou a respeito? Já, muitas vezes, respondeu Ana desesperada. Não fale esse homem, ele tem nome, é Otávio. Para mim é a mesma coisa. Não tomarei conhecimento e por mais que você queira, nunca será um verdadeiro casamento. Não fantasie. Encararam-se como inimigas irreconciliáveis. Ana sustentou o olhar. Albertina parecia a ponto de chorar. Ana procurou acalmar-se. Esse mundo é feito de um modo horrível. Nascemos criaturas cheias de fraquezas, e quando somos infelizes e desejamos procurar ser felizes, vêm sobre nossas pobres cabeças os ensinamentos, os conselhos e os mandamentos. Esses ensinamentos deviam ser feitos para os felizes, os que se realizaram aqui no mundo, os que conseguiram, porque os outros, que estão na margem e procuram lutar, ouvem a ordem, não pode. Se não encontramos carinhos em nosso lar ou em nossa família, temos que passar a vida toda com a alma ressequida.
Porque se uma outra pessoa nos ama, vem a palavra de ordem, não pode. Então, por que nos fizeram fracas criaturas? Apresentam água para o sedento e gritam, não beba. Então, por que nos atiram água? Por que nos deixam com sede, enquanto assistimos os semelhantes matarem a sede diante de nós? A felicidade não é deste mundo, falou Albertina. Calma, você esqueceu todos os princípios da religião, por isso sofre assim. E você, perguntou Ana, você gosta de julgar o próximo e de atirar a pedras? Responda-me uma coisa, está isenta de pecado? Não, não está. Ao contrário, eu sei que você há anos peca contra um dos mais belos mandamentos de Deus. Uma vez, não me disse que só teve 3 filhos porque quis? Perguntei se isso não era pecado. Você me respondeu que falou com seu confessor e mentiu um pouquinho. Ele acreditou e fingiu acreditar. Você teve só 3 filhos. Mas você deveria ter todos os filhos que Deus desse a você e a Adolfo, não deveria? Pense bem e veja que julga os outros com muita facilidade. Albertina estava rubra de cólera quando Ana acabou de falar. Apertou a boca e falou entre os dentes. Se fossem outras circunstâncias, eu explicaria a você o que significavam aquelas palavras, mas agora não vale a pena. Não vale a pena? Eu sei, um mundo de incompreensão nos separa. Você, Anete, ponha a mão na consciência e diga se pode me culpar. Mas eu sei o que eu sou, Albertina. Não preciso pôr a mão na consciência para saber. Somos 2 ideias, 2 mundos diferentes. Houve um silêncio prolongado entre as duas. Quando bateram de leve na porta e a arrumadeira entrou com a passagem de Albertina, esta voltou-se para Ana. O avião sai logo, às 11h30. Não se preocupe com o almoço para mim. Chegarei a tempo de almoçar em minha casa. Ana assustou-se. Você volta hoje? Mas chegou ontem à noite. Você nunca fez isso, Albertina. Fique ao menos um dia. Para maior fingimento? Não, preciso voltar agora. Só peço que pense bem antes de consumar esse ato de loucura. Cheguei tarde, mas não foi por minha culpa. Não foi inutilmente que recomendei tanto a você que evitasse aqueles fins de semana. Maldita a Vila Soledade. E você ainda vai se arrepender de não ter me ouvido. Aniquilada, Ana perguntou humilde. Mas você vem para o jantar de noivado de Vera, não vem? Será semana que vem, Albertina, você prometeu. Venha com Adolfo e os filhos, sim? Albertina fez um gesto vago e não respondeu. Despediram-se friamente, sem saber ao certo quando se veriam de novo. Sentada ao piano, Ana não tirara os olhos do teclado, o pensamento não no instrumento, mas longe, em Otávio. Chegara ou não? Já telefonara 2 vezes, o criado dissera que Dr. Otávio poderia chegar, mas não era certo. Quase 5 da tarde e ele ainda no Rio? Dissera que ia por um dia apenas, e já eram 3 que estava ausente. Devia ser negócio muito importante para retê-lo assim. Começou a tocar baixinho uma sonata, depois se animou e foi elevando o tom. Quando casasse com Otávio, aquele piano seria o único objeto que levaria. Ana estava resolvida a não conservar a menor lembrança da casa de Estevão, só o piano que ela própria comprara pouco antes de casar. O resto não queria. Nem as joias. Lembrou de uma conhecida que casara de novo e o segundo marido mandara dar às amigas todas as joias que ela possuía e substituíra por outras mais lindas. Otávio também não havia de querer que ela conservasse as suas, era um presente de Estevão. Ela não queria usá-las depois. Recordou as palavras de Lisa um dia. Colar bonito como o da senhora nunca vi. Era o de esmeraldas. Que valiam agora aquelas pedras? Otávio talvez não pudesse lhe dar tão valiosas, mas as que dessem valeriam muito mais. Ah, os livros, seus velhos companheiros. Levaria alguns. Não tinham a menor lembrança de Estevão, eram dela. Os livros dele estavam enfileirados na biblioteca, novinhos e encadernados, sempre fechados no armário de jacarandá. Ele ficava orgulhoso quando algum visitante olhava embasbacado a fileira de volumes, tão bem arranjadinhos. Alguns eram obras raras. Mas não se lembrava de haver visto o marido folhear qualquer deles, a não ser para mostrar a alguém. Não teria saudades daquela casa. Saía dali de alma leve. O estúdio talvez fosse mais seu. Estevão só entrara ali uma vez,
para ver as reformas que mandara fazer. Dissera e saíra. Quando Ana estava lá e ele queria falar com ela, mandava a Lisa chamar. Ao menos isso, devia reconhecer. O marido respeitara aquela sua salinha amiga, e ela podia entregar-se à música, à leitura, ao sonho, sem ser perturbada por presenças estranhas. Os filhos podiam entrar. Entravam quando queriam, mas estavam sempre apressados. Vera tinha um passeio ou uma compra a fazer. Rodrigo ia para o clube com um colega, ou devia estudar lá em cima. Ela ficava horas sozinha ali, mas o estúdio também não levaria saudades. Era uma parte da casa de Estevão, não pensaria mais nele. Lisa bateu de leve, espiou pela porta e falou solícita. A senhora quase não almoçou hoje. Quer que lhe traga um chá com bolo? A cozinheira fez um bolo muito bom de amêndoas. Ou prefere que faça 2 sanduíches de queijo? Não, Lisa, aceito só o chá. Não estou realmente bem disposta. A governanta acabou entrando e fechando a porta. Depois se aproximou e falou devagar. Dona Albertina foi chorando no carro. Isso é, acho que foi porque quando saiu do portão eu a vi pôr o lenço nos olhos. Desculpe, dona Ana, se falo assim. Sirvo aqui há muitos anos. Sei que às vezes há desentendimentos, rusgas, mas passam. A senhora não se preocupe. Fique repousando. Direi aos meninos que não venham perturbá-la. Obrigada, Lisa. Estou realmente fatigada e esgotada. Traga logo o chá, sim? Quando a governanta entrou outra vez e dispôs a bandeja sobre a mesinha junto ao piano, o telefone tocou. O coração de Ana quase parou. Ela ficou olhando a governanta a atender. Foi rápida a ligação. Oh, não era Otávio. E ela pensando que acabara de chegar e já telefonava. Mal ouviu a governanta falar. Um empregado do escritório do Sr. Estevão, avisando que vão chegar umas caixas de champanhe. Hoje de manhã ele me perguntou se ainda havia muitas caixas e eu disse que não, só 3 ou 4. São para o casamento de Vera. Ah, e temos de fazer uma linda mesa para o jantar de noivado, ouviu, Lisa? A governanta sorriu. Sim, evidentemente, as mesas ali eram sempre finas, distintas, mas a do jantar de noivado de Vera seria a mais bonita de todas. Ia dar sugestões, lembrar pormenores, acabou desistindo. Faltavam ainda alguns dias e Dona Ana não estava bem disposta. Tinham tempo, depois falariam a respeito. Saiu de mansinho. Ana tomou a xícara de chá e foi para junto do telefone. Não queria perguntar mais uma vez, mas não resistiu. Ligou para a casa de Otávio. O criado respondeu seco. Não chegara. Talvez chegasse naquele dia, talvez não. Ana repôs o telefone e suspirou. Que demora. Nunca se demorara assim. Ao contrário, uma vez precisara viajar, dissera que só voltaria no dia seguinte, e voltara no mesmo dia. Ela não esperava. Ficava tão contente ao sabê-lo de volta. Arranjara uma razão. Uma amiga convidara para assistir a um filme. Era o último dia e sairia apressada. Fora encontrar-se com ele, que a recebera com beijos longos e demorados. À evocação daqueles beijos, sentiu vontade de ver Otávio. Se chegasse antes das 10, ela poderia sair, sem que Lisa se espantasse. Se não chegasse, iria esperá-lo no apartamento no dia seguinte. Com certeza viria cedo. Impossível ele permanecer mais tempo longe do escritório. Foi até o piano, sentou-se. Dedilhou uns acordes, lembrou de uma valsinha que tocava em Menina. Quis tocá-la. Lembrou um acorde e outro, depois passou para outra valsinha infantil sorrindo. Sentia-se alegre outra vez. As favas, Albertina, com suas angas. Amava e era amada, nada mais importava. Ana sentou direito no banquinho. Começou a tocar uma sonata de que gostava muito. Repetiu. Tocou um prelúdio, uma serenata. Depois 2 vezes uma valsa de Chopin. A música casava-se com o seu pensamento, como que ritmava as imagens. Ela se via ao lado de Otávio, os dois enlaçados, cheios de ternura, plenamente felizes. Não viveriam isolados, convidariam amigos, Vitório, Andréia com o marido, Cristina, tia Hortência, também Arnaldo e Soledade, por que não? Criaturas inteligentes e boas não cortariam relações com ela. Glória também não se afastaria, vivia arranjando novos noivos, não podia censurar a cunhada. Didi, Nair,
Eram meio louquinhas, mas podiam aparecer lá uma vez ou outra. E Miriam? Ana achava Miriam simpática, possuía um olhar franco, gostava de pessoas assim. Se Otávio chegasse antes das 10, ela chamaria Miriam, diria somente: então é hoje que vamos ao cinema? Miriam entenderia, ela sairia sossegada. Se só chegasse no dia seguinte, ela sairia lá pelas 11, diria a Lisa que Dona Miriam convidara para ir ao clube e talvez almoçassem lá. Falaria à amiga: olhe, não é hoje que devemos ir ao clube? Só isso, e ela entenderia. Boa amiga. Fez um cálculo. Faria anos em setembro. Até lá, a filha estaria casada. Tudo resolvido. Se apressassem, ela e Otávio poderiam estar de volta e comemorar o acontecimento no aniversário dela. Com um jantar, talvez um coquetel. Não, um jantar. Reuniriam os amigos. Otávio falava em ter um sócio. Convidariam o sócio também. Ela escolheria pratos, vinhos especiais. Faria uma mesa linda. Anoiteceu. Lisa veio avisar que faltava só meia hora para o jantar. O senhor Estevão não viria, já tinha avisado. Eram só ela e os meninos. Lisa continuava dizendo os meninos. Ana pensou que ela falaria sempre assim. Vera podia casar, ter filhos, Rodrigo também, e ela continuaria dizendo os meninos. Disse que ia subir imediatamente. Se Vera e Rodrigo estivessem em casa, poderia mandar servir. Ela talvez precisasse sair com uma amiga, Miriam, não era certo. Saiu devagar do estúdio, entrou na sala de estar, foi ao vestíbulo, começou a subir a escada. O telefone tocou? Não, fora impressão, estava tudo em silêncio. Entrou no quarto, uma tristeza no coração. Não, não tocara. Otávio não voltara ainda. E se telefonasse ainda mais uma vez? Poderia mudar de voz. Tinha vergonha do criado. Ele saberia reconhecer-lhe a voz. Via-a com tanta frequência. Pegou o fone, não soube fingir. Perguntou nervosa, procurando controlar-se. Dr. Otávio chegou? Ele no telefone. Que alegria, de tão grande emoção, nem reconhecer a voz querida. Ele explicou. Estava pegando ao telefone para falar com ela. Ouvira tocar, chegara havia alguns minutos. Estava cansado e não deixaria de telefonar. Ana quase chorava. E então, tivera saudades? Ela quase morrera. Iria vê-lo logo, imediatamente, não. O jantar seria servido. Sairia logo depois, às 9. Desceu a escada excitada. Sentou-se à mesa. Sorriu para Vera. Perguntou como iam as compras. Sorriu para Rodrigo. Muito bem. Tome a sopa, meu filho. É a que você gosta. Quando se servia de carne, falou como que de passagem. Miriam telefonou. Convidou para ir ao cinema. Veio me buscar às 9 horas.